Antes de colocarem aquela chicane, tinha um problema dos carros baterem e voltar para a pista. isso, E tinha o efeito rebote, aí aconteceram esses acidentes em T, né? Que é aquela batida bem... Que é a pior de todas. Que é a pior de todas que pode ter. Compreensível. Mas colocou a chicane para diminuir esses acidentes. Colocou brita. Aí. Criaram pneu de chuva e não me deixa correr na chuva. Ah, não, ó, eu tô revoltada. O BO, trazer uma explicação que eu tava vendo essa semana, o pneu de chuva, o problema dele, por que os pilotos não usam? Tem 2 pontos. O primeiro é o spray, que a gente até estava vendo aqui na imagem, que é gerado atrás. Mas eu vi essa semana um ponto de superaquecimento em pneu de chuva. Que aí a gente vê e fala, meu, que loucura é essa? Como que um pneu de chuva, que é usado no meio da água, pode superaquecer? E a questão é que, sabe aquelas ranhuras que tem mais no pneu? Obviamente, o de chuva tem mais aquelas ranhuras do que o em pneu intermediário. Quanto mais aquelas ranhuras, para quê? Para se drenar a água cada vez mais e conseguir ter corrida. Só que como a situação que ele é utilizado não são muitas e não é muito eficiente, o que acontece? Os pilotos começam nessas ranhuras, a mover muito. Nesse movimento, é que pra gente parece que não é muita coisa, mas ali na real, na pista, esse pequeno movimento durante 7 km e muitas vezes acaba balançando um pouco o carro de Fórmula 1 numa velocidade 320, 330 km, acaba nesse balanço das ranhuras aquecendo aquele local. E se o pneu de chuva não tiver água suficiente para passar naquelas ranhuras e assim manter uma temperatura baixa, ele começa a superaquecer, a degradar e não dá aderência o suficiente para os pilotos se manterem na pista. Por isso que quando tem chuva e não tem chuva o suficiente para não deixar aquecer esse pneu, todo mundo vai para o intermediário. Porque aí no intermediário fica na janela ali de performance, de uso desse pneu ideal. Então, esse é um dos problemas. E o outro problema é o que eu comentei do spray atrás. Até tentaram fazer meio que um paralama, tinha uma ideia pro ano passado, fazer meio que um para-barro ali da Fórmula 1, só que não foi para frente. E aí, o spray acho que é o maior dos problemas hoje em dia. A Fórmula 3 não teve corrida hoje por causa do spray. Hoje demorou muito por causa do spray. Então, justamente pneu de chuva é só fachada, né? Mas só o pessoal falar fala, que tem. Mas antes, com os outros carros não era simples. Justamente não tinha um efeito solo. Porque hoje o ar passa embaixo do carro. Ele sai totalmente pela traseira do carro. Então levanta muito, muito spray. Diferente dos carros da geração anteriores, que tinha toda a parte aerodinâmica em cima do carro, então você via cheio de aleta, mas ali prevenia um pouco essa situação ainda mais na chuva, essa situação de muito, como fala mesmo? Esqueci o nome. O spray. Muito spray. E agora no efeito solo não, ele é duplicado, triplicado, então fica aquela nuvem branca atrás dos carros que ninguém consegue enxergar nada. E fora a questão da segurança, né? Com esses acidentes que a gente estava comentando. Não que não tinha segurança antigamente, tinha, mas cada vez mais com essas situações que vão acontecendo, a Fórmula 1 vai se moldando para ter mais segurança. Um grande exemplo, não falando de item no carro, mas de item dos pilotos, o acidente do Felipe Massa, que os capacetes foram totalmente reformulados para ficarem muito mais resistentes por causa daquela mola que caiu e bateu no mar. Se eu não me engano, foi na Hungria. Foi na mola do carro do Rubinho. Isso, acho que foi se eu não me engano, foi na Hungria, que vai ser o próximo GP. Mas a gente tem essas explicações, mas é ruim não ter corrida, né? É ruim ficar, atrasou 1h30 a corrida hoje. Ainda bem que teve, mas imagina igual na Fórmula 3. Pois é. Os pilotos chegaram, fizeram quali, fizeram final de semana, os torcedores estão lá, tá todo mundo assistindo, a Imagina chega e não tem o GP por causa de chuva. Então, uma hora tem que resolver isso daí.